Boa noite, todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da Doutrina Consoladora. Nesta noite teremos o nosso irmão Diogo Veloso, trabalhador da Fraternidade Espírita Campanha do Quilo e trabalhador do Caminhando para Jesus. Ele nos trará um tema: paz em tempo de transição, algo que afeta todos nós, e pelo privilégio que nós temos de estar vivenciando a transição planetária. A Terra caminhando para um planeta de regeneração, e nós estamos participando desse processo. Isso é uma dádiva divina para todos nós. E, então, para iniciar os trabalhos da noite, vamos nos harmonizar, elevar o pensamento ao alto, agradecendo ao Pai a misericórdia por todos nós. Por aqui estamos reunidos em nome de Jesus para aprender, se modificar, se instruir e evoluir. Pedimos paz, luz, e essa rogativa seja também para todos os irmãos que padecem nos 4 cantos do mundo, nas guerras, nas tiranias, nas catástrofes naturais, onde haja sofrimento, onde haja dor, que Jesus, o médico das almas, esteja presente. E assim, em prece, passa a palavra ao nosso irmão Diogo Veloso, para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que a espiritualidade amiga nos abençoe, nos guie na nossa conversa dessa noite. E que assim seja. Deixa eu só subir aqui para que esteja tudo certinho, porque Fernandinho é especialista, entendeu, gente? Agora. Tá passando. Estão vendo? Pronto. Gente, que bom a gente estar aqui. Que bom eu ver essas cadeiras mais compostas. Me parece que existe um processo de retorno das pessoas aos centros espíritas, à casa espírita, ao que isso aqui representa como ambiente espiritual seguro para nos conectarmos com o que existe de mais precioso, que é a espiritualidade de luz, as melhores energias que nós temos. Que bom que hoje a gente está aqui reunido, oportunizado a falar sobre transição. A transição que o nosso planeta está passando como mundo, como um planeta de expiação e provas, ele vai para um planeta de regeneração. Anunciado por vários canais de espíritos, mas principalmente pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, que, por meio de Joana de Ângeles, avisa claramente que o mundo está em processo de transição, que os espíritos que começam a nascer ali para meados do ano 2000 já são espíritos de uma qualidade, no sentido de evolução espiritual, muito maior do que a nossa. Isso não quer dizer que vamos nos tornar um planeta de espíritos puros, então não espere essa pureza toda, mas esperem de fato que a gente está passando por um processo de transição que precisa ser entendido por todos nós. Como a maioria daqui já sabe, mas a gente tem pessoas que chegam nas casas espíritas, né, neste dia específico, e ir direto ao assunto e estabelecer um ambiente no pressuposto de que as pessoas já sabem, né, de tudo isso, não pode ser legal. Então eu vou começar historiando um pouquinho, né, sobre o que é essa doutrina, né, sobre o que é o doutrina espírita, o que é que significa isso para os nossos espíritos. O principal entendimento que todos que estão aqui precisam ter é que estamos dentro de uma doutrina absolutamente cristã. O Espiritismo, ele não desdiz, ele não desconstrói,
em momento algum as palavras de Jesus. Todo o Novo Testamento, toda a palavra de Jesus está composta com mais profundidade, com mais detalhes, com explicações que vêm 1850 anos depois, quando possível, pelo Espiritismo. O Espiritismo não é uma doutrina de Allan Kardec. Ele é uma doutrina dos Espíritos, que o missionário Allan Kardec codificou. Então, estamos diante da doutrina dos Espíritos, que elaboraram perguntas e respostas no Livro dos Espíritos e trouxeram elucidações para a gente, que elaboraram uma visão um pouco mais aprofundada, um pouco mais didática do Evangelho de Jesus. Isso não desconstrói o que tem na Bíblia, e isso nos faz ser uma doutrina de fato que acredita em Jesus Cristo, como nosso irmão, que veio aqui na Terra nos avisar de tantas e tantas coisas, e que por ora, naquele momento, não foi entendido, mas também não é entendido até hoje por tantos e tantos lares e tantas pessoas. Então, o Espiritismo ele vem elucidar, e por meio dos Espíritos que continuam se comunicando, eles continuam mandando mensagens. A mensagem da transição foi dita por Chico, foi recebida por Chico Xavier, e depois por Divaldo Pereira Franco, e depois em diversos congressos espíritas que falam sobre a transição do nosso mundo. A gente está falando de amor. A gente não está falando de medo. A gente está falando de sentido. A gente está falando do que a gente precisa se conectar com a verdade. Então, quando a gente fala desse processo de transição, a primeira coisa que a gente precisa internalizar é a nossa responsabilidade perante tudo isso. Aqui tem pais, tem mães, aqui tem irmãos. A gente precisa começar a falar mais de Deus, falar mais de Jesus e do Evangelho. A gente precisa conversar mais sobre amor. A gente precisa praticar mais amor. Jesus, como diria Chico Xavier, não quis que a gente subisse um Monte Everest. Ele queria que a gente se amasse. E o amor é a natureza que nós temos. Nós somos naturalmente amor. A gente aprendeu ao longo das existências que a gente precisava se defender. A gente aprendeu ao longo das existências que a gente precisava ficar irritado. A gente aprendeu ao longo das existências que a gente precisava ficar preocupado. Porque o sentido de vigilância era o sentido e ainda é o sentido da Terra. Se você estudar os primórdios da Terra, como é que ela nasce? Como é que o Homo sapiens se coloca como Homo sapiens? Como é que a gente se transforma em ser humano? É caça e caçador. A gente aprendeu a viver vigilante. E a gente esqueceu que Deus fez a Terra de uma maneira absolutamente perfeita. E nos fez perfeitos. Nos fez capazes de amar. No meio do caminho, a gente encontrou algumas coisas que nos fizeram sair desse caminho. E o nosso Pai está lá em cima dizendo, eu amo vocês. O que eu mais quero é que você descubra o amor que tem dentro de você. Deus onipresente, a gente não tem palavras, né? Pergunta 1 do Livro dos Espíritos, a gente não tem palavras para descrevê-lo. Ele é amor puro. Ele ama você. Com todos os erros que você fez, com todos os pecados que você cometeu, né? Se a gente precisar chamar de pecado, com todas as disfuncionalidades que nós entregamos para a vida, Deus ama você. Deus nos fez amor. É muito interessante quando você chega no meio de uma floresta, e eu estava agora, nesse final de semana, em um parque tão bonito, e entrei dentro da floresta e disse como a floresta funciona perfeitamente. Já perceberam? Quando o homem não mete a mão, o que é que acontece? Tudo fica perfeito. Não tem conversa com a cachoeira. Cachoeira, tudo bem, você está atrapalhando aqui o lado esquerdo, o lado direito. A gente pode ser um pouquinho mais racional, né? Oi, macaco, você pode deixar de ser macaco porque você está atrapalhando aqui. Existe isso na floresta?
O ecossistema do meio ambiente nos ensina que tudo foi feito de maneira perfeita. A gente colocou as coisas em desordem. E o mundo em regeneração, ele começa a colocar as coisas na ordem. E as coisas na ordem passa absolutamente por uma única coisa: amor. Amar profundamente, incondicionalmente as pessoas. Porque nós aprendemos a amar, inclusive, na disfuncionalidade do amor. É um amor que tem posse, é um amor que é meu, é um amor que tem condição. Porque eu amo você se você estiver tudo bem comigo, não é isso? Mas se você me ferir, eu não amo mais você, porque existe uma condição aqui para amar. Essa disfuncionalidade não é de Deus. Ela não é nossa. Ela é dos homens. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que a solução está dentro da gente. Está na nossa capacidade de amar. Na nossa capacidade de olhar para o outro que acabou de falar uma coisa que você não acredita. Às vezes o outro falar uma coisa que lhe atinge frontalmente. E você dizer, ele é meu irmão. E ele está ferido. Ele tem feridas e com a ferida dele ele me fere. E é assim que Jesus viveu toda a sua encarnação. É assim que Jesus quis nos dizer, ele está ferido. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Crucificado, com um prego na mão, outro prego na mão e um prego no pé. Chicoteado. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E aí, uma fuga desse mundo, um mundo de expiação e prova, que vai se tornar um mundo de expiação, é simplesmente santificar Jesus. É mais fácil tornar ele distante, não é mais fácil? Jesus. Mas Jesus é Jesus, Diogo. Jesus está ali, ó. Jesus. Não é isso? E o Espiritismo desconstrói o conceito de santidade e traz para você, somos espíritos. E Jesus é seu irmão, é meu irmão. É espírito como a gente. Só que um espírito puro que aprendeu a amar. Que não tem ódio, que não tem raiva, que não se irrita. Que não se preocupa com o futuro, porque sabe que o futuro é amor. E quando a gente entrega amor, a gente cria um campo espiritual que dá certo. Isso é fé. Então, quando a gente desconstrói o conceito de santidade, a gente desconstrói o conceito do meu irmão querido Jesus, que está do meu lado dizendo, olha como eu quero você, meu irmão, como eu estou bem. Eu não quero você odiando, eu não quero você com raiva, com inveja. Eu não quero você apontando o dedo para as pessoas dizendo, você está errado, porque a gente gosta disso de vez em quando, não é isso? Você está errado. Isso aqui está errado. Eu tenho a certeza. Então, quando a gente fala do amor segundo Jesus, é um amor em evolução. O nosso sentido é só aprender a amar. Eu estava conversando dia desse com uma espírita kardecista. Ela disse, Diogo, existem disfuncionalidades na criação dos nossos filhos. A alma mais pura que possa existir é de uma criança. Ela não aprendeu ainda essa coisa que a gente criou de cuidado com a vida, viu, meu filho? Você não pode confiar em todo mundo, não. Você não pode ser inocente, não. Confiar? É isso. Ela não aprendeu isso ainda. Mas os adultos ensinam bem direitinho. Porque ela precisa se defender desse mundo cão, não é isso? Nesse mundo complexo, diferente. Em vez da gente acolher e dizer, ame profundamente o seu amiguinho. Ame profundamente esse vizinho que tem algumas disfuncionalidades de comportamento.
porque ele é uma criança ferida. Ame profundamente seu amiguinho. E o que é que acontece? Quando o amiguinho pequenininho de 6 anos, ou com a criança de 6 anos, é problemático, o que é que acontece? Meu filho, você não pode andar com esse menino é problemático. Eu estou ensinando para ele o quê, gente? Amor? Mas aí a gente faz o evangelho no lar, né? A gente senta, faz o evangelho no lar, né? Abre o evangelho, lê Jesus. Menino, você não pode andar com esse menino é problemático, ele é problema, você não pode andar com ele. Onde o certo é dizer, meu filho, esse menino precisa de amor. Entregue o seu melhor amor para ele. E se você for crucificado, continue entregando o melhor amor para ele. A gente passa nossas feridas para o outro. E essas feridas não têm uma existência, tem várias. Tem diversas. Então, quando a gente fala desse exame de consciência, esse exame de consciência é o exame da minha consciência. É parar de colocar a culpa no outro. É parar de ser vítima das circunstâncias. Porque a gente é vítima, né? A gente é vítima de pais disfuncionais, mães disfuncionais, irmãos disfuncionais, famílias completamente disfuncionais. A gente se torna vítima. Quando eu estou na posição de vítima, eu me encolho. E Jesus e Deus te criou de uma maneira perfeita. Os atributos estão dentro de você. É amor. É se amar, é se perdoar, é amar o outro, é estar presente. Então, esse exame de consciência é não seja ódio, seja amor. Não se irrite. Aqui na campanha do quilo, a gente abre a campanha do quilo, né, Paulinho, com a oração de São Francisco. Se a gente lesse a oração de São Francisco todo dia, né, a vida já começaria a ficar melhor. Se a gente praticasse, seria melhor ainda, né? Ou então, se a gente tentasse praticar, né? A gente vai tentando o dia todo, dá uma escorregadinha, né? Então, não tem problema escorregar, tá tudo bem. Não é sobre ser perfeito. É sobre lutar todos os dias, com muito amor por você, para ser uma pessoa melhor. É sobre amanhã você acordar e dar um bom dia diferente para sua esposa. É sobre amanhã você dar um pouquinho mais de tempo para seu filho. Tempo de qualidade, olhando no olho dele, sentindo ele. É sobre parar de mandar e escutar. É sobre parar de tentar controlar o mundo todo. Você não vai controlar. Quando a gente controla, a gente usa a mente. Quando a gente acolhe, a gente usa o coração. O que é melhor? Não manda, acolhe. Para de tentar resolver tudo com a confusão que é a nossa mente. A nossa mente tem vários insights que são confusos. Quando você estiver confuso aqui em cima, vai aqui embaixo. E se conecta com o teu melhor amor, com o teu melhor carinho. A missão não está no que você concorda. É exatamente num lugar diferente do que você concorda. Você aprendeu a se defender e está tudo bem. Você aprendeu a se proteger e está tudo bem. Mas se proteger de quê? Se você tem a Deus, você tem a Jesus, você pode criar um campo magnético, campo de energia que lhe protege. Aí tem gente que fala, não, eu não vou contar isso para fulano porque isso vai trazer uma energia ruim. Eu não vou contar isso aqui porque isso aqui, se fulana souber, ela vai fazer umas rezas para mim, né, que vai ficar troncho o negócio. Isso aqui, olha, Diogo, o que você está fazendo não liga para ninguém, que o povo malda, viu? Povo malda, fique calado. Eu estava com a tia minha, ela disse, Diogo, fulana faz catimbó para mim. Mas catimbó? Eu disse, é.
Ela faz. Como é que é, Catimbó? Ela vai lá no negócio lá de não sei o quê e manda uns espíritos ruins me atacar. Eu disse, é poderosa ela, né? Um poder, né? É o poder que você concede. Foi você que concedeu. Você acabou de conceder o poder. E o seu corpo é obediente, a sua energia é obediente. Deus te deu livre-arbítrio. Você disse, inveja me atinge. Inveja me atinge, está tudo certo. Tudo certo. Mas se você acordar de manhã e dizer, eu tenho um Deus, eu tenho um amor que Deus me deu, que é tão forte, mas tão forte que nada me atinge. Aí você vai ver o poder do campo magnético do amor, que é o poder de Deus. Mas a gente prefere terceirizar as coisas, a gente prefere entender que Jesus vai salvar a gente. Vai chegar aqui e salvar todo mundo. Ele já salvou. Ele já salvou. Ele já veio na terra como missionário, ele encarnou, viveu nesse mundo de expiação e prova, num ambiente de 2000 anos atrás, absolutamente bruto. Ele entrou nesse mundo como espírito puro, tendo passado por tudo que a gente está passando já, por você. Isso é amor. Para passar uma mensagem para o mundo e criar um campo magnético nesse mundo que vem sendo explicado ao longo do tempo. É amor, é acolhimento. Mas a gente teima em se defender das coisas. As pessoas vêm falar com a gente quando é uma coisa meio contrária a gente. Isso mexeu comigo. Isso aí, ele quis me acusar. Né? Se ele quis me acusar, eu vou me defender, não é isso? Não se defende. Acolhe. Quem mais atinge você está ferido. Por encarnações e mais encarnações. Você desconhece absolutamente o que passou por ele. Ele sofreu. E ele está passando esse sofrimento, honrando esse sofrimento e passando para você. Isso é ferida. Isso não é ele. Não é ela. E quando você se conecta com amor, por alguns momentos, você tem raios de amor daquela outra pessoa que tem um amor tão cristalizado, está rígido. Ela está sofrendo. Quem faz o mal sofre. Não tem o que fazer, gente. Quem não faz coisas boas vive num ambiente de caos espiritual. E como é que você acusa essa pessoa ainda? Como é que a gente mete o dedo nessa pessoa ainda? É problemático, não presta, tem que sair, não é da nossa família. Que amor é esse? Porque é mais fácil trabalhar aquele filhozinho bem bonitinho, bem que deu certo, que fez as coisas certas. As coisas certas para quê? Então, a gente disfuncionaliza o que Jesus nos ensinou. O amor está dentro de você. A gente, às vezes, nem presente mais está. Presença. Às vezes, a gente está conversando com o filho com o celular na mão. Às vezes, a gente deixa de fazer uma noite com seu filho de 2 horas, 3 horas, para assistir uma série. Filho que não conversa com pai, pai que não conversa com filho, não tem conexão. E o ambiente reencarnatório já é um desafio, porque tem espíritos que são colocados dentro da mesma família como projeto de reestruturação. E esse projeto não é fácil, porque às vezes existiu coisas pesadíssimas em encarnações passadas, que está cravado no teu perispírito, onde? No livro de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal, ele diz, as feridas do inconsciente que a psicologia fala no mundo terreno são fatídicas. O inconsciente existe, mas existe o inconsciente no perispírito, fazendo você ser rígido,
ser pouco afetivo, ser pouco amoroso, porque trava tudo. E aí você precisa hackear o sistema. Hackear o sistema é entrar no sistema, né? Você entra no sistema e muda o sistema. Você precisa hackear o sistema, mas não é do outro. Que a gente gosta de hackear o sistema do outro, não é isso? Ela tem que mudar. A gente vai para uma palestra, aí quem deveria estar aqui é fulano. Deveria estar escutando isso. A gente é bom nisso. É para você mesmo. É de você com você. Se você se concentrar na sua evolução, a sua família se estrutura. Na sua. Agora, se você ficar com raiva de um, raiva de outro, e o outro disse não sei o quê, e a fofoca veio, e veio por baixo, veio por cima, e eita. Você não é um juiz, você é amor. Juiz é condenado, absolvido, não é isso? Condenado, absolvido. Você não é um juiz. Relaxa. Não é com você a justiça. Mas tem gente aqui que tem alma de justiceiro, não tem? É injusto, Diogo. É injusto. Ele rouba. Ele é ladrão. Então, de quê? É tão importante assim? É mais importante do que o vínculo que você tem que reconstruir com ele nessa existência? Então, eu trouxe para vocês algumas passagens que estão todas no Evangelho segundo o Espiritismo. Estou muito dentro do capítulo A Lei do Amor. E que a gente precisa exercitar. Conscientes que somos imperfeitos. Conscientes que somos imperfeitos. A gente vai escorregar, gente. Quem vos fala escorrega. Esse negócio do orador espírita que não faz nada de errado não existe, tá beleza? Se você pensar que existe, você está errado. A gente precisa exercitar. Exercitar é estar presente. Estar presente é tive raiva, não é assim? Estou arretado, identificou. Não é isso? Identificou, estou arretado. Isso não é meu. Eu sou amor. Aí você respira, conta até 10, olha para a floresta, olha para o mato, cada um tem suas coisas, não é isso? Começa a contar de 1 até 10, porque você volta para o presente e você se conecta com o que você tem. É muito importante isso acontecer. Dia desse eu fui na reunião do condomínio. Foi a última que eu fui. Foi a primeira e última. Eu disse, eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar. Eu vou. Aí eu fui para a reunião de condomínio. Aí eu sentei lá atrás. Aí eu, bom dia. Opa, cadê os meninos? Tudo bem. Todo mundo é amorzinho, né? Eu disse, que massa, que energia boa. Estamos bem. Mas estamos indo bem. Meu amigo. Pauta 1. Vamos botar um aquecedor na piscina. A pessoa podia dizer, gente, eu não gosto da ideia, porque eu estou apertado financeiramente, tem muita gente apertada financeiramente. A pessoa podia falar com amor, não é isso? Podia? Quando você fala com amor, você abre um campo de amor. É só assim. Isso é espiritismo puro, tá, gente? Falou com amor, abriu um campo de amor. Falou com raiva, abriu um campo de quê? Raiva. É só assim. É automático, não tem o que fazer. Aí a pessoa levanta a mão, eu já quero falar sobre isso. Assim mesmo, neste tom. Quero falar sobre isso. Absurdo. Absurdo. Pessoas neste condomínio pensar que todos têm dinheiro. Eu disse, cara. Gente, se segura aí. Se segura aí que agora o bicho vai pegar. Porque aí você criou o campo, não é isso? Criou o campo. Aí os amiguinhos de luz fala, eita. Eita. Aí entra os nossos irmãozinhos que gostam de uma raiva, gostam de um arretamento, gostam de gente que diz, eu sou desse jeito. Não é isso? Tem gente que é assim? Eu sou espivitado mesmo. Eu estouro rápido. Você é desse jeito? Deus não te fez desse jeito. Fique tranquila que Deus não lhe fez assim.
Lúcifer fez amor. Então, tudo que não é amor é disfuncionalidade. É o que você aprendeu ao longo da sua existência e está tudo bem. Mas a reunião virou como meu pai diria, um balaio de gato. Bota um bocado de gato dentro e os gatos começaram. Eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. Meu amigo, não chegou na pauta 3. Não chegou. Aí eu levantei de fininho, cheguei em casa com os olhos arregalados, disse para minha esposa, socorro. Socorro. Senhor Jesus. Isso é porque são vizinhos. Imagine quando é o inimigo. A gente vive em vigilância. A gente é ferido. Aquela pessoa que mexeu as bochechas, ela estava defendendo um território que ela aprendeu até a defender. Ela aprendeu a fazer daquele jeito. Que provavelmente ela aprendeu isso desde sempre. E quando você aprende isso desde sempre, inclusive a espiritualidade te manda espíritos de quê? Que combinam também com isso. Existem espíritos que querem o teu bem, querem teu bem. Então, o processo obsessivo é muito mais complexo do que a gente pensa, né? A gente pensa que o obsessor quer nosso mal, não é isso? Nem sempre. Às vezes o obsessor quer seu bem. Eu gosto muito dele, eu defendo ele o tempo todo. É assim, processo de doutrinação, né? Eu defendo ele o tempo todo. Eu defendo ele para ele ser firme, para ele responder as coisas, para ele realmente se defender, porque o mundo não é fácil, não é assim? Espíritos. Às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é encarnado, é desencarnado. Então, nesse amor em ação, eu trago para vocês 8 iluminações que vêm do Evangelho, vêm da doutrina. A primeira dela versa sobre essa imagem. Essa imagem é Jesus fazendo questão de lavar os pés dos seus discípulos. Foi isso? Não é isso? O quanto a gente cresce, o quanto a gente se acha, o quanto a gente fala de simplicidade e humildade, a gente não baixa a nossa crista, não baixa a nossa bolinha, para dar espaço a um novo campo, para dar espaço a uma nova ideia. Isso é simplicidade e humildade. Eu lavo os seus pés, eu te escuto, eu te honro, porque você é espírito como eu. Eu não sou maior do que você, eu sou seu irmão. Simplicidade e humildade tem tudo a ver com mudança de vida. Você muda a sua relação com seu esposo, com sua esposa, se você for simples e humilde. Porque senão você vai ficar a vida toda dizendo que você nasceu assim, é assim o nome de Gabriela, não é isso? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, não é isso? Mas uma existência é computada como não profícua. Você não regride como espírito, mas você tem a capacidade de estagnar. Simplicidade e humildade é sobre olhar para você com amor e com a visão certa, ao mesmo tempo. Não é se martirizar. Eu realmente sou pecador. Eu realmente sou isso. Não é sobre isso. É sobre, com amor e com carinho, dizer: estou em evolução e preciso escutar mais. A gente precisa ser mais afável e doce. Afabilidade e doçura no Evangelho segundo o Espiritismo é sobre amor. É sobre ser abraço. É sobre ser cuidado. É sobre quando tudo estiver ruim, as pessoas estiverem exaltadas, você ser afável e doce. Porque ser afável e doce com a pessoa afável e doce é um desafio, gente. Porque chega uma pessoa afável e doce para você, você chega, já fica, ela abriu o campo para você. É impressionante. Quando eu chegava perto da minha avó Santina, mãe de papai, né, minha avó, Santina era um nome muito certo para ela. Minha avó chegava, ela abria um campo. E quando ela abria o campo, minha avó. E todo mundo, até meus tios mais brutos, ficava flutuando perto de vovó. Afável e doce.
Não perca sua afabilidade e doçura em detrimento de ódio, raiva, rancor, ressentimento. Não combina com sua evolução. E isso é um exercício. Isso é um exercício. E quando eu falo que isso é um exercício, isso pode não ser seu ainda, mas pode ser seu. É você conseguir amar as pessoas que estão ao seu redor. Benevolência. Quando a gente pensa em fazer o bem, já cria um campo muito bonito. E quando a gente faz, gente, quando a gente tem intencionalidade boa, quando a gente treina a intenção boa, o outro pode até não entender, não pode? Pode. É dele. Não é seu. A sua intenção foi o quê? Boa. Mas aí você pega o que é dele e bota para você, não é isso que a gente faz? A gente pega o que é dele e fala, não gostei. Aí eu trago aqui as coisas para você e você não agradece. Você pegou o que é dele, você foi benevolente, não foi? Aí você pega a ingratidão dele e coloca para você. Aí pronto, aí dá uma confusão, né? Então, o que é do outro é do outro. O que é seu é seu. O que é seu pode ser amor, o que é o outro pode ser ódio, raiva, ressentimento. Vocês podem estar em momentos diferentes, pode? Pode. E está tudo bem. A gente vai ter que ter paciência no dia a dia? Precisa, gente? Senhor Jesus, não é isso? Vai ter que ter paciência. Esse mundo de expiação e prova, ainda em fase de transição, ele vai exigir muita paciência e resignação da gente, porque vão acontecer algumas coisas que não vão estar no nosso plano. E você vai ter que ter paciência. Jesus se recolheu ao deserto diversas vezes durante sua existência para exercitar o silêncio, a presença em Deus. E se você precisar fazer isso, faça. Oração tem poder. Oração é conexão com o mundo espiritual. E a gente vive num mundo tão pesado que às vezes a gente nem consegue orar. A gente está orando, já vai pensando no café da manhã. A gente está orando, já está pensando nos problemas do dia. A gente está orando, já vem um pensamento de lado. Em oração, em silêncio, para aguentar e suportar o que vem. Cuidado para não definir, para não confundir a necessidade de ser paciente com a evolução. Que perguntaram para Francisco de Assis por que ele não se irritava tanto. Não é porque a gente nunca viu você irritado. Você não se irrita, você está tudo bem, está tudo certo. Eu não vejo motivos para me irritar. Veja a resposta de um espírito evoluído, né? Eu não vejo motivos para me irritar. A gente vai chegar lá, faltam umas vidas que só a gota. Mas a gente vai chegar lá. E isso está dentro de você. Isso está dentro de você. Absolutamente. Eu não vejo motivo para ter paciência. Eu não me atingi. Veja que isso não me atingiu, porque eu amo você, eu sei que você é ferido. Isso não me atingiu, fique tranquilo. Então, às vezes a gente não honra um ato de amor que é desculpa. Não é isso? A pessoa fere a gente, fala uma coisa que não deveria ter falado, ela vem pedir desculpa, não é assim? Desculpa, realmente eu não... Não adianta pedir desculpa, não é isso? Não adianta pedir desculpa. Desculpa não desfaz o que você fez. Amigo, a pessoa está se humilhando para você, se colocando no lugar de amor e dizendo, desculpa, eu estava errado. Valoriza esse amor. Vive o presente é o amor que ele está ali entregando. Então, essa paciência do dia a dia é sobre presença no amor de Deus, que Deus já instalou esse software na gente. Obediência e resignação. A gente tem um plano reencarnatório. Não somos espíritos jogados no planeta. Você
planejou ter o irmão que tem, ter a mãe que tem. Ou você planejou ou você mereceu, ou uma coisa ou outra. Então, não é acaso, porque existem reencarnações compulsórias. Tem gente que não quer reencarnar de jeito nenhum e vem na marra. Vem na marra, venha. Então, não teve planejamento demais, mas teve um planejamento ali da espiritualidade, entendendo que ele tinha que nascer naquele ventre, que ele tinha que conviver com aquela família e que ele tinha que nascer onde nasceu. Então, nada é por acaso. Provavelmente, a maioria dos espíritos aqui presentes, inclusive eu, fizeram um planejamento reencarnatório. E existe um caminho por esse planejamento. Essa obediência a esse caminho e essa resignação a esse caminho é muito importante. E você só vai conseguir se você conectar com o melhor de você. Então, a gente visitava o Hospital do Câncer e via ali pessoas com câncer em estado quase que terminal, num hospital que não era das mil maravilhas, porque tem hospital hoje que parece hotel, não é isso? Não é o caso do Hospital do Câncer quando a gente visitava, não fui recentemente. E pessoas resignadas, pessoas obedientes. E aí, muito cuidado com a obediência, porque tem gente que pensa que esse mundo é para ser infeliz. E isso é um conceito muito arraigado na disfuncionalidade do conceito espírita. Eu tenho que sofrer para resgatar, não é assim? Tem que sofrer, meu amigo. Estou sofrendo com esse casamento, é para resgatar. Estou resgatando, depois eu não quero ver ele junto. Não é sobre isso. Lamento informar. Não é sobre sofrer para resgatar. É sobre amar. Então, se você não consegue amar, se você não consegue estabelecer algo positivo na relação, o que é que você está fazendo? Criando mais débito. E não é Diogo que está dizendo isso. Indissolubilidade no casamento. É Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto a relação tem sentido, é uma relação que tem troca de afeto e de amor. Não é perfeita, porque não somos, mas é uma relação mais boa do que ruim. E aí tem espíritas em situação de casamento de abuso de violência, abuso de todos os termos, e diz, eu estou aqui, Diogo. Eu estou suportando porque eu sou obediente a isso. Você não está sendo obediente ao amor de Deus. Deus ama você. Deus não quer você passando por isso. Pode ficar tranquilo. Não é sobre isso. Não é um Deus que faz sofrer. É um Deus que faz amar. Onde não tem amor, não tem Deus. Não tem. Onde não tem amor, tem um homem. Tem espíritos que não evoluíram. Então, cuidado com o conceito de obediência e resignação, porque muitas vezes é sobre você conversar mais, dialogar mais e amar mais. Eu não estou falando aqui para as pessoas deixarem irmãos de lado, filhos de lado. Eu estou falando para a gente amar de verdade e não só suportar. Amar de verdade e não só suportar. E cuidado com os exageros do mundo material. Às vezes, vocês não estão em condições de resgatar. E está tudo bem. Só não crie mais débitos. Porque quando alguém bate em alguém, esse alguém está criando débito. Ele está criando um débito espiritual que vai precisar, de alguma forma, ele vai ter que aprender com isso em algum momento. Isso não quer dizer que a causa e efeito é exata como a gente pensa. Fez, pagou. É assim, gente? A vida espiritual não é débito e crédito. Não é contabilidade. Não é exato. Porque se o espírito cai em si e aprende a amar, por que Deus iria colocar ele em provação se ele aprendeu a amar? Por que o planejamento reencarnatório seria de sofrimento se ele aprendeu a amar? Por quê? Então, todo o ambiente reencarnatório é planejado para colocar o homem em sua missão. E cuidado,
com as missões de vocês, é sobre amar. Não é sobre sofrer. É claro que estamos no mundo de expiação e prova. É claro que vai ter sofrimento no caminho. É claro. Mas não é sobre sofrer todos os dias. Não é sobre pegar isso para a sua vida. A felicidade não é desse mundo. Mas o sofrimento perene, constante, da vida toda, também não é desse mundo. Deus te fez amor. E na capacidade de amar, você encontra felicidade. Você vai ter que perdoar no meio da jornada, não vai? É fácil perdoar? Não é fácil. Porque às vezes o perdão vem de um movimento de uma vicissitude, de um problema que realmente me atingiu. Não foi criação da minha cabeça, né, gente? Muitas vezes a pessoa me atingiu. A pessoa me fez mal. A pessoa errou comigo. Como é que eu vou amar essa pessoa que quis me prejudicar? Isso é muito difícil. O perdão só está completamente feito quando você tem um amor ágape, um amor incondicional. Inclusive tem um livro, Ágape, do padre Marcelo Rossi, que é fantástico. Cuidado com as muralhas religiosas. Não existe muralha religiosa para Deus. Existem músicas evangélicas incríveis, não tem? Na verdade, a maioria delas são incríveis. Então, escute, leiam. Cuidado com as muralhas. E perdoar é o maior gesto de amor que você pode conceder ao outro. Quando você perdoa, você honra a Deus. Porque Deus te perdoa automaticamente. Ele não precisa nem te perdoar, porque você é amor para ele. Então, quando Jesus veio à Terra encarnado, ele perdoou. Quando os espíritos mais puros que pisaram aqui nesse planeta, eles perdoaram. E a gente vai ter que aprender a perdoar um dia, de verdade e com verdade. E vai descobrir a potência que isso tem nas nossas vidas. Perdoar. Perdoar o pai que não conseguiu ser pai. Perdoar a mãe que não conseguiu ser mãe. Perdoar o filho que não conseguiu ser um filho. Perdoar, perdoar e perdoar. 77 vezes. Vezes 7. Não julgar. Esse dedo apontado, ele é perigoso, porque ele aponta para um desconhecido profundo. Você não conhece ninguém. Você não tem as informações necessárias para fazer cognição de justiça. Cognição de justiça é fazer A é B vezes C. Isso é cognição, né? Você não tem as informações necessárias. Fique tranquilo, recolha-se. Recolha-se. Você não tem, por mais que você queira. Você não tem. Eu admiro muito, tenho um grande amigo, poeta Edgar, que inclusive dá palestra espírita. O poeta, ele visita os presídios. E eu acho que é uma das únicas trabalhos espíritas que eu ainda não tive coragem de fazer. De ir num presídio. E aí eu disse para ele, poeta, eu não tive coragem ainda não. Porque você vai encontrar pessoas que estupraram meninos de 5 anos. Você vai encontrar assassinos seriados. Você também vai encontrar pessoas que, no afã, cometeram um crime. Mas você vai encontrar espíritos muito, muito, muito arraigados à coisa da terra, à coisa do material. Você vai encontrar. Você vai encontrar pessoas incríveis também. Foi o poeta que me disse. Diogo, você vai encontrar pessoas, espíritos que encontraram o amor, que se arrependeram com verdade e que, de fato, querem construir uma nova vida e nem querem sair da cadeia. Porque tem medo daqui. Porque se encontraram neles mesmos. São espíritos, irmãos nossos. Irmãos nossos. Assim como Jesus é nosso irmão, um preso é nosso irmão. É exatamente o mesmo parentesco espiritual.
A não ser que você imagine um Jesus que esteja aqui com o nosso lado e diga, não, de jeito nenhum, eu não sou igual a ele. Vocês imaginam? É nosso irmão. E é nosso irmão. Em estágios evolutivos diferentes, são nossos irmãos. Entregar amor aos nossos irmãos, entregar amor, deve ser o nosso sentido de vida. Isso não precisa você virar uma pessoa que se afasta do trabalho, que a maioria das pessoas aqui trabalham, tem alguma atividade laboral. Você pode ser amor no seu trabalho, não pode? Deve. Sabe qual é o meu trabalho? Dar treinamento em empresa. Existe uma missão nisso tudo? Eu falo de Jesus e do amor de Deus de ponta a ponta, sem falar no nome deles. Mas é de ponta a ponta. Então, é muito importante que a gente pare de julgar, porque quando a gente para de olhar para o outro, a gente começa a olhar para a gente. E olhar para a trave do outro é muito mais fácil, não é isso? Evangelho segundo o Espiritismo de novo. Fé racional e inabalável é o último e não menos importante ponto que eu trago para vocês. O que falta a gente, muitas vezes, é firmeza. E eu digo para vocês que falta a mim de vez em quando. É firmeza. É firmeza de entendimento amplo de que Deus nos criou e Ele é onipotente, Ele é nosso, Ele é amor e ninguém pode com Ele. Quem é que pode? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas só que a gente desconfia fortemente que Ele existe. A gente diz, olha, Ele existe, mas aqui na Terra Ele não consegue entrar. Porque aqui é uma confusão danada. Muitas vezes a gente cai e diz, caramba, essa coisa que aconteceu aqui do lado de casa, onde é que está Deus nisso? Essa fé absolutamente racional e inabalável, ela precisa existir. A fé racional do Espiritismo é a explicação científica, filosófica, que o Espiritismo trouxe para todos nós, dizendo, é isso que está acontecendo, e você lê o Espiritismo, e não tem quem diga, não tem lógica. Tem alguém? Já ouviram falar de alguém? Não tem lógica nenhuma, uma viagem. É isso. E quando o Espiritismo veio, ele veio por meio de uma fé tão raciocinada que o nosso querido Allan Kardec, ele era um cético, um crítico, um cientista. Não veio por alguém animado, não veio por alguém que acreditava em tudo, não veio por um místico, não veio. Veio por um cético cientista que recebe a doutrina e diz, isso não pode acontecer, isso não tem sentido, eu vou verificar. Quando a gente fala que Espiritismo é evidência, que toda codificação baseia em evidência. Evidência vivida, vista, absolutamente acompanhada. E depois vem toda a codificação de tantas e tantas psicografias afirmando coisas do mundo espiritual, passagens espirituais, tantas codificações de mães que iam lá no Chico Xavier ou nos congressos espíritas e não conheciam nada de Chico Xavier, e Chico psicografava o espírito do filho. E a mãe caía em prantos. Como é que isso pode acontecer, gente? E ainda tem gente que diz, esse negócio de espírito não existe, não. Existe, nós somos todos espíritos. Mas muito cuidado com a intelectualidade espírita. Porque de tanto buscar racionalidade e explicações, a gente esquece que Deus é sentido e sentimento. Porque narrativa por narrativa, eu posso ter uma narrativa que apoia o espiritismo e uma narrativa que desconstrói o espiritismo. Narrativa por narrativa, você pode ter um espíritozinho perto de você dizendo isso aí não tem nada a ver. Narrativa por narrativa, é melhor você sair das narrativas. É melhor você se conectar com o amor que Deus lhe deu. A maior prova que Deus existe está dentro de você.
E ele fez o mundo de um jeito que é um mundo perfeito, onde se você tiver uma escuridão tremenda e ligar uma luz, o que é que aparece? A luz. E é luz na sua vida. Essa certeza inabalável faz com que pessoas passem por movimentos tão ruins e sobrevivam. Por coisas da vida que inimagináveis e sobrevivam. Pessoas, espíritos feridos que estão aqui na minha frente, encarnados e desencarnados, que estão aqui. É porque teve fé e teve o discernimento de dizer: eu tenho um Deus poderoso e que me salva todos os dias. Mas ele me salva todos os dias porque ele me deu o amor. Não terceiriza demais. É seu amor. Ele já te deu. A capacidade de amar está aí. E essa fé inabalável e racional, ela precisa ser cultivada ao longo do tempo e treinada, porque nós somos espíritos imperfeitos. Estamos num planeta de transição. Então, se a gente está no planeta de transição, tem espíritos por aqui que não acreditam muito nisso, que querem suscitar dúvida na cabecinha da gente. E isso vai acontecer. E você vai voltar para o centro de você e dizer: eu sou amor. Eu vou entregar amor na minha conduta. Ponto. Eu não vou entregar raiva, eu não vou entregar conflito. Eu vou entregar amor. E que a gente consiga, deixa eu só descompartilhar, que a gente consiga viver o amor de Deus, que sejamos absolutamente afáveis, doces com as pessoas que mais precisam. E que a gente entenda que a gente não consegue sozinho, é por isso que fora da caridade não há salvação. É por isso que vim para a campanha do quilo, terceiro domingo, não é isso? Terceiro domingo é esse o outro, né? É por isso que ajudar na fila do passe, fazer o curso de passe, fazer o curso de doutrinação. Se você é médium, seja médium. Se você quer vir para a campanha do quilo, venha para a campanha do quilo, porque nesses ambientes está o amor que você precisa cultivar e treinar para ir para a luta da vida, que não é simples, não é fácil, mas é totalmente possível ser mais leve, menos pesada. Quando você sai do futuro, sai do passado e entra no presente, que é você amando. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje, agora e sempre. E que sejamos luz. Obrigado, Diogo, por nos trazer a realidade das nossas vidas. Como eu disse no início, o privilégio que nós temos em vivenciar a transição planetária. Transição é mudança, é modificação, e toda mudança gera expectativa, e nós vivemos uma turbulência social muito grande em todo o planeta. Isso faz parte desse movimento de transição. E, como ele diz, a paz em tempo de transição não é fácil, porque nós ainda estamos buscando a felicidade, para saber o que é felicidade. E a paz nos cobra uma responsabilidade muito grande. Por conhecermos os detalhes que a doutrina nos traz, nós somos responsáveis por essa transição, cada um de nós. Bom, um aviso que amanhã teremos a segunda aula do curso de passe. Quem perdeu a primeira não tem problema. Amanhã, às 19h30, teremos a segunda aula. Então, vamos pedir ao nosso irmão Diogo para que ele nos faça a prece de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. E antes de qualquer coisa, agradecer a Deus, a espiritualidade, todo o apoio, toda a luz, toda a iluminação deste momento, desse ambiente. Agradecer a espiritualidade amiga, por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade de estar encarnados, aprendendo a amar. Pai amado, queremos te louvar, te amar e honrar o amor que tu nos ensinou.
Irmão Jesus, que sejamos seu amor, que sejamos perdão, que sejamos mansidão, que sejamos caridade. Que o pão de cada dia venha, mas que o espírito de cada dia venha. O espírito de amor, de entrega, de perdão, de compaixão, de solidariedade, de benevolência. Que assim seja. Que assim seja. Então, concluindo os trabalhos da primeira fase, mantenham-se harmonizados para o passe. Muita paz para todos.